Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma questão de física do nosso livro digital. Questão que nós vamos resolver agora é a questão de número 24. Então diz lá na questão, ó, ao passar por uma depressão circular de raio 100 metros, então aqui ó, já tem informação, raio 100 metros. Um automóvel de 800 kg pressiona o solo com uma força de 11.000 newtons, 11.200 newtons. E aí vem a pergunta, qual a velocidade do veículo em quilômetros por hora? Então, ó, você tem aqui o desenho e a gente vai refazer o desenho lá, né, na nossa área de escrita, para a gente poder tentar entender como encontrar essa velocidade do veículo em quilômetros por hora. Então vamos lá, ó. A gente vai ter o seguinte, ó, o veículo vem e ele vai passar por uma depressão, por uma parte baixa da curva. Então na hora que esse carro estiver cá embaixo, onde que vai estar o centro da curva? Vai estar aqui em cima, né? O centro da curva vai estar lá em cima. Que forças eu vou ter atuando importantes, né, nesse carrinho? O peso. E aqui muito cuidado, o peso do carrinho é o carrinho apertando o chão? Não faça essa confusão. O peso do carrinho é a Terra, o planeta Terra, atraindo o carro. Esse peso não é a força com que o carrinho aperta o chão. O carrinho aperta o chão com uma força normal. E aí você vai ter uma ação e reação do chão exercendo também uma normal, né, do chão exercendo uma normal, empurrando o carrinho para cima. Então, essa normal e esse peso, elas não vão poder ter valores iguais. E neste caso, a normal vai ter que ser maior que o peso. A normal vai ter que valer mais. Por quê? Porque o carrinho está fazendo uma curva. Ele está fazendo uma curva. E se você faz uma curva, obrigatoriamente você precisa ter uma força resultante centrípeta, ou seja, precisa sobrar uma força para o centro da curva. E aí, isso obriga a normal ser maior do que o peso. Então, a normal sendo maior do que o peso, você vai ter esta sobra que vai desempenhar o papel de força resultante centrípeta. Então, a sua força resultante centrípeta vai ser igual a normal menos o peso. A normal maior para que sobre um pouquinho para cima e isso garanta a trajetória curva que esse carrinho está fazendo ao passar por essa depressão. E aí vamos voltar lá na questão, ó. Então ele quer que a gente descubra a velocidade, né? Ele quer que a gente descubra a velocidade do veículo. Disse que o automóvel tem 800 kg e a força que aperta é 11.200 newtons, o raio 100 metros. Então, essa força que o carro aperta o solo, 11.200 newtons, não é o peso dele. A massa é 800, ó. Portanto, se a massa é 800, né, se a massa é 800 kg, o peso 8.000 newtons. É só multiplicar pelo valor do Gzinho, da gravidade, que é 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Esse 11.200 newtons é o valor da normal. Então, voltando lá, ó, 11.200 é o valor da normal, 11.200 newtons. E o peso, o valor desse peso é 800 vezes o 10 do Gzinho, 8.000 newtons. Então, massa, velocidade ao quadrado sobre o raio da curva. Isso é igual a normal. Quanto que é a normal? É a força com que o carrinho aperta o chão. E isso, ação e reação, vai ter a força que o chão empurra o carrinho para cima. Então, esta normal que a gente tem aqui está valendo 11.200 newtons. 11.200
newtons, menos o peso, que é de 8.000 newtons, né? Os 800 quilogramas de massa, vezes o gzinho da gravidade, né? A aceleração da gravidade, que é 10. E aí você vai substituir aqui agora, ó, massa 800 quilogramas, vezes quem? Velocidade ao quadrado, que é o que eu quero achar, pelo raio da curva. Voltando lá, ó, quanto que é o raio da curva? Tá aqui, ó, 100 metros é o raio da curva. Então, a gente sabendo o valor do raio da curva, 100 metros, isso igual a 11.200 menos 8.000. Então, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000. Então, está sobrando 3.200 newtons. Aí, agora é só fazer a continha. Velocidade ao quadrado vai ser igual a quem? 3.200 vezes 100, que eu vou passar aqui, né, dividindo. Esse 100 dividindo passa para lá multiplicando, e os 800 passam dividindo. Então, dividido aqui por 800. 0 corta 0, 0 corta 0, 3.200 dividido por 8. Então, 3.200 dividido por 8 vai dar 400. Mas aqui está ao quadrado. Então, a velocidade raiz de 400, essa velocidade, então, vai dar 20 metros por segundo. Então, a gente encontrou aqui uma velocidade de 20 metros por segundo. Só que você, né, não pode esquecer, volta lá. Ele quer a velocidade em quilômetro por hora, aqui, ó, quilômetro por hora. Então, você vai ter que transformar, né? 20 metros por segundo, como que você passa isso para quilômetro por hora? Multiplica por 3,6. Então, 20 vezes 3,6 vai te dar 72 quilômetros por hora. Esse é o valor da velocidade final. Então, a nossa resposta é uma velocidade, né, de 72 quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora, né? A gente tinha achado 20 metros por segundo, vezes o fator de conversão, que é 3,6. Então, a gente tem uma velocidade final aí de 72 km por hora. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem, assistam de novo, né? Vejam de novo. Ou qualquer outra dúvida a mais, é só me perguntar. Abraço para vocês. Tchauzinho. Olá, meus alunos. Estamos aqui novamente. Agora a gente vai falar da questão do material digital número 25. Essa aqui que envolvem esses carros, né, de Fórmula 1. Mas está lá, ó. Ao fazer a curva horizontal, a força responsável por manter o carro na curva é força de atrito. E aí está lá, né? Primeira pergunta. Represente o diagrama de forças nessa situação. Despreze forças aerodinâmicas. Quando ele diz aí, né, desprezar forças aerodinâmicas, ele está colocando questão de resistência do ar, vento, alguma coisa nesse estilo. Então, né, desprezando essas forças, diga, né, faça um diagrama das outras forças. Então, vamos lá, vamos fazer o desenho disso, ó. Então, tá aqui, ó. Você vai ter, né, a curva aqui, né, como se isso aqui fosse a pista. E aqui você vai ter o centro da curva, né? O centro da curva que esse carro está fazendo. E aí, nessa posição aqui, mais ou menos, você tem o carro, né? Vamos imaginar que isso aqui seja o carro. Então, que forças que você vai ter atuando nesse carro? O peso dele aqui para baixo. Você vai ter o chão sustentando a normal, então, aqui para cima, né? Aqui, então, está o centro do carro. Normal aqui para cima, o peso para baixo e um atrito. E qual é a importância desse atrito, né? Essa força de atrito, FA. Qual é a importância dessa força de atrito? É ela que vai segurar o carro na curva. Então, nós vamos ter a normal do chão
igual ao peso, segurando o peso, e qual vai ser a força resultante que vai apontar para o centro da curva para garantir a curva? A força de atrito, né? A força de atrito. E uma coisa importante, esse atrito ele é estático ou cinético. Não se esqueça, né? Atrito estático ele atua antes de escorregar. O atrito cinético ele vai atuar após o início do escorregamento entre as superfícies. Então aqui no caso, como esse carro faz a curva sem escorregar, né? Sem escorregar, eu vou ter, né? Teremos nessa situação atrito, né? Atrito estático. Então teremos atrito estático. Bom, então na letra A ele pedia isso, para a gente desenhar as forças e tentar entender o que estava acontecendo. Tá aí, né? A gente tem a força normal, a força peso e a força de atrito, que vai ser a força que garante a curva ser feita, a força que garante então a resultante que aponta para o centro dessa curva. Vamos voltar lá na questão, ó. Então nessa letra A já fizemos, já representamos o diagrama e desprezamos essas forças aerodinâmicas que seriam resistência do ar, vento, alguma coisa desse tipo. Aí ele fala o seguinte, ó, na letra B, em curvas circulares horizontais é possível mostrar que a velocidade máxima para se realizar a curva independe da massa do carro, né, da massa do corpo. E essa velocidade pode ser calculada usando essa equação, raiz de μ, que é o coeficiente de atrito, Gzinho, que é a aceleração da gravidade, e o R, que é o raio da curva. E aí ele quer que você deduza essa equação. Então ele quer que você monte uma estrutura matemática para chegar aqui, ó, para chegar nessa equação, V raiz de μgr, né? μ, coeficiente de atrito, Gzinho, gravidade, né? Aceleração da gravidade, e o R é o raio da curva. Então vamos lá, ó. Vamos fazer essa letra B. Então aqui, ó, letra B. Eu já sei que a força resultante centrípeta vai ser garantida pelo atrito. Então, peraí, vamos fazer essa substituição, ó. Força resultante centrípeta igual a força de atrito, né? Vamos fazer essa substituição. E aí, vamos desenvolver isso daqui, tá? Então, vamos desenvolver isso daqui, ó. Como é que vai ficar, então, ó? Força resultante centrípeta igual a força de atrito, né? Vamos desenvolver isso. No lugar de FRC, massa, velocidade ao quadrado pelo raio da curva, igual força de atrito, normal, vezes o μ, que é o coeficiente. Então aqui, ó, a gente pode chegar na equação da velocidade máxima, né? A velocidade está aqui, ó. E aí, uma coisa importante, quem era a normal? A normal era a força que sustentava o peso do carro neste caso. Então vamos fazer uma troca, vai ficar massa, velocidade ao quadrado, pelo raio da curva, igual, no lugar da normal, peso. O que é peso? Massa vezes gravidade. Então aqui entra massa vezes gravidade vezes o μ, que é o coeficiente. E aí, lembra que ele fala, ah, isso não depende da massa de quem está fazendo a curva. Exato, aqui, ó. Aqui a gente tem uma multiplicação, aqui a gente tem uma outra multiplicação, aqui uma multiplicação, uma divisão, ou seja, dá para simplificar m de um lado, m do outro. Divide os dois termos por massa, portanto a massa não faz diferença. E aí vai ficar como? Velocidade ao quadrado igual a coeficiente vezes quem? Gzinho vezes quem? O raio da curva. Então a velocidade vai ser igual a raiz de coeficiente vezes gravidade vezes
raio da curva. E era exatamente o que ele tinha dito na questão, né? Vamos voltar lá? Aqui, ó. Massa, aqui, ó, dada por massa, aliás, massa não, né? Coeficiente de atrito, né? Mi, coeficiente de atrito, gravidade, Gzinho, aceleração da gravidade e o raio da curva. Agora no item C, né? No item C, ele quer o seguinte: para um coeficiente de atrito 0,9, então ele te deu aqui o coeficiente de atrito, e uma curva de raio 100 metros, qual a velocidade máxima para se completar essa curva? Então ele simplesmente quer que você use a equação, né? Você vai usar a equação que você acabou de provar que é verdadeira, né? Que ela pode ser obtida. Então, ó, coeficiente de atrito 0,9, raio 100 metros. Então vamos fazer isso. Coeficiente de atrito 0,9, então o Mi igual a 0,9 e o raio, né, 100 metros. Então, ó, como é que é mesmo a equaçãozinha, né? Tá aqui, ó. Coeficiente, gravidade, raio da curva. Então, a velocidade vai ser igual a raiz de coeficiente vezes Gzinho vezes raio. Então, isso vai ser igual a raiz de 0,9 vezes 10 vezes 100, né? Tudo isso. Então, 0,9 vezes 10, 90, aliás, 0,9 vezes 10, 9 vezes 100, 900. Então, a velocidade é a raiz de 900. Isso vai ser igual a 30 metros por segundo. Transformando isso para quilômetro por hora, né? É só multiplicar por 3,6. Isso vai dar, então, aproximadamente 110 km por hora, ou seja, 108 km por hora. Essa é a velocidade máxima que esse carro pode entrar nessa curva. Então tá aí, né? Respondemos as 3 perguntas e espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, né, qualquer dúvida, volte a questão, veja de novo o vídeo para você entender um pouco melhor. E depois também, se quiser me perguntar alguma coisa, estou às ordens, tá? Um abraço para vocês, até mais! Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um exercício. Vamos fazer agora, né, o exercício de número 26, que fala sobre globo da morte. Então tá lá, a tração típica de circo, o globo da morte é uma esfera oca na qual motocicletas realizam arriscadas manobras. Uma delas é passar de ponta cabeça pelo ponto mais alto da esfera sem cair. A imagem a seguir mostra o diagrama de força e a resultante centrípeta para vários pontos do globo da morte. O ponto crítico é o ponto mais alto em que, se a velocidade do motociclista não for suficiente, ele pode cair. Ou seja, se ele não tiver rápido o suficiente, ele cai, né? Se ele não tiver rápido o suficiente, ele cai lá de cima. Aliás, ele nem chega lá em cima, né? Ele cai um pouco antes. Cair significa não mais pressionar a superfície do globo da morte. Assim, na iminência de cair, a força normal é nula no ponto mais alto da trajetória. Então, se você der uma olhadinha, né, aqui na figura, né, se você der uma olhadinha na figura, você percebe que existem 4 pontos, né, 4 posições, mas o ponto crítico, né, o ponto mais complicado de todos, é o ponto daqui de cima, né? Se o motociclista vier muito lento, né? Se ele vier nessa trajetória muito lento, ele inclusive cai, né? Agora, o que acontece quando ele chega aqui em cima, né? Ele empurra o globo da morte para cima e o globo da morte empurra o motociclista e a moto para baixo com essa força normal. Agora, além da normal, nós vamos ter também quem? Ó, nós vamos ter o peso. Então, a gente tem 2 forças apontando para cá, ó, que é o centro da trajetória curva que ele está descrevendo. Então, o que acontece aqui?
Numa situação normal, né, numa situação em que ele passa sem cair, você vai ter duas forças apontando para o centro da curva, a normal e o peso, né? Você vai ter então as duas juntas trabalhando como força resultante centrípeta, né? Você vai ter essas duas forças juntas trabalhando como força resultante centrípeta. Então aqui, ó, né, quando você está então passando com a velocidade mais lenta possível, qual dessas forças deixa de existir? Qual dessas forças não será uma força que vai fazer com que a trajetória curva aconteça? A normal. Então, se você estiver passando muito devagarzinho, né, a força normal ela não vai existir. Então, você passa a ter somente a força resultante centrípeta igual ao peso. Então, no momento que você passa o mais devagar possível, você vai ter a menor velocidade possível, você vai ter a menor exigência de força centrípeta. Quem vai ser essa força centrípeta? Só o peso. A normal deixa de existir. Então, né, numa situação dessas, ele faz as seguintes perguntas para a gente. Ó. Letra A, né, na questão 26. Letra A. Deduz uma equação para a velocidade mínima necessária, né, velocidade mínima necessária para se completar o globo da morte. Então, ele quer que a gente descubra qual equação para se calcular essa velocidade mínima para não cair de lá de cima. E na letra B, para um globo da morte de 2,5 metros de raio, qual é a velocidade mínima em km por hora para completar essa volta. Então, ele vai querer que a gente use essa equação desenvolvida na letra A para depois responder a letra B. Então, vamos lá, né? Vamos tentar entender isso. Vamos, então, passar a nossa escrita aqui, ó. Então, se você tem o globo da morte, aí você tem lá em cima a moto, né? Nossa senhora, hein? Não é para ficar depois me zoando não, viu, gente? Mas vamos dar uma melhorada nisso aqui, ó. Ó, apagando isso aqui. Vamos escrever de novo, né? Então a gente tem aqui, ó, o globo da morte. Finge que essa bolota escura aqui é um motociclista, tá? Então você tem aqui o motociclista. Então ele vem, ó, ele vem daqui fazendo, né, a curva. Se ele então faz a curva de forma correta, onde que está o centro da curva? Está aqui embaixo, ó. Centro da curva. Que força é essa que ele vai ter com certeza apontando aqui para baixo, apontando para o centro da curva? O peso. Se ele estiver muito rápido, o peso sozinho não aguenta segurar. Então, quem também vai segurar? O globo da morte. Então, essa parte aqui do globo da morte faz uma normal aqui também para baixo, e aí a força resultante centrípeta vai ser a normal mais o peso. Só que se você está passando muito devagar, se você está falando de passar com a velocidade mínima, né? Se você está falando de passar com a velocidade mínima, você então não precisa que duas forças juntas sejam a força resultante centrípeta. Então, quem deixa de existir? A normal. E aí, se você está nessa velocidade mínima, a força resultante centrípeta vai ser só o peso. O peso sozinho garante a curva. Agora, se você passar mais devagar ainda, você vai acabar caindo. Então, nessa situação de velocidade mínima, peso é o responsável por ser a força resultante centrípeta. E aí a gente vai ter massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, que é a equação de força centrípeta. Peso, massa vezes gravidade. E aí a gente vai poder simplificar a massa dos dois lados? Vai. Aqui vai, porque é tudo multiplicação e divisão. Então, a gente pode simplificar a massa de um lado, massa do outro, divide os dois lados da equação por massa, simplificou. Ou seja, faz diferença a massa da moto, a massa do motociclista numa situação dessas? Não, não faz diferença. E aí essa velocidade mínima ao quadrado
vai ser igual a raio vezes gravidade. Velocidade, então, vai ser raiz de RG. E aí, então, a gente desenvolveu a equação que ele pede na letra A, né? Vamos voltar lá, ó. Tá aqui, ó. Deduza, né, uma equação para se calcular a velocidade mínima. Então, tá aqui, ó, o que a gente acabou de fazer. E agora vamos usar essa equação. Raio, 2,5 metros. Gzinho, né, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí vamos achar o valor dessa velocidade mínima nessa situação. Então, voltando lá para a nossa escrita, né, o que eu vou precisar? Vou precisar usar essa equação aqui agora que a gente acabou de deduzir. Então, vamos lá, ó. Velocidade é igual a raiz do raio da trajetória vezes a aceleração da gravidade. Voltando lá, quanto é que era o raio da trajetória? 2,5 metros. Então, vamos lá. Voltando para a nossa escrita aqui, ó, velocidade vai ser raiz de 2,5 vezes Gzinho, que é 10. Velocidade, raiz de 25. A velocidade, então, 5 metros por segundo. Em quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. Então, nós vamos ter aqui uma velocidade mínima em quilômetro por hora de 18 quilômetros por hora. Então, nesse caso, no globo da morte de raio 2,5 metros, a gente tem uma velocidade mínima, né? Velocidade mínima de 5 metros por segundo ou 18 km por hora. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem, assistam de novo, né? E pode me perguntar também qualquer outra coisa, tá? Abraço para vocês. Até mais.